Sumiu aqui. Nossa. Uhum. Isso. NEP Brasília, muito boa noite a todos vocês. Hoje são 25 de fevereiro de 2026. Nós estamos hoje retornando os nossos estudos. Estamos retornando as nossas atividades deste ano, e esse ano vai ser um ano muito bonito, porque nós estaremos aqui juntos com todos vocês, estudando as parábolas e as curas de Jesus. Certo? Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, vou passar alguns recados para aqueles. Nós temos várias pessoas novas entrando no nosso grupo que assistirão também posteriormente. O NEP Brasília deste ano, ele está em uma nova coordenação. E essa coordenação, ela é composta por mim, Denise de Brasília. Temos o João Marcos do Espírito Santo, da cidade de Anchieta, e a nossa querida Silvia Andréia de São Paulo. Silvia André também é muito conhecida. Ela tem o NEP Alcione, que funciona às 20h30 no dia de domingo, e faz os estudos de Maria, faz os estudos das cartas de Paulo. E agora, no verão, estamos estudando um livro, que são As Mulheres Fascinantes. Tá? Então, Silvia, tenho a honra de tê-la aqui comigo, nos ajudando, nos auxiliando, fazendo essa contribuição maravilhosa para os nossos estudos. Então, hoje estudaremos, hoje e esse ano todo, as parábolas, né, de Jesus. Isso. Então, vamos lembrar, o nosso estudo, a nossa sala irá funcionar às quartas-feiras. Às quartas-feiras, os encontros serão às 20 horas até às 21h30, e esses estudos, eles serão quinzenais, tá? E entre uma semana e outra, nós estaremos postando material. Esse material pode ser vídeo, pode ser textos, pode ser áudios, para que vocês possam estudar e se prepararem para a semana seguinte, certo? Esses estudos, então, eles ficam gravados no nosso canal do YouTube, NEP Brasília 1. E lá temos a playlist. Temos a playlist do ano passado e eu vou abrir a playlist deste ano. Lembrando também que o NEP Brasília tem uma nuvem que é um drive, e nesse drive nós temos inúmeros livros que poderão ser consultados. E a nossa base de pesquisa, sempre é bom lembrar, é o NEP Search. Ali é a nossa base essencial das nossas pesquisas para os estudos, tá certo? Muito bom. Dado esses recados iniciais, também se alguém tiver alguma dúvida, é só, né, postar no chat. Vou convidar a nossa convidada especial, né, a nossa querida Silvia, para fazer a prece inicial de abertura dos trabalhos. Com você, Silvia. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vamos nos unir em pensamento, em coração. E nesse momento, Senhor Jesus, Mestre amado, em que nos reunimos em momento de estudo, agradecidos pela oportunidade do reencontro e pelo alinhamento espiritual que nos é concedido. Que possamos nos encontrar em boa disposição, com serenidade, humildade no coração e verdadeira boa vontade de aprender. Jesus, afasta as nossas inquietações e todo sentimento que nos impeça de acolher a luz do entendimento. Rogamos e pedimos aos nossos mentores espirituais, aos mentores desse grupo, que nos envolvam em amparo, nos envolvam em harmonia e que nos inspira nas reflexões, nos intuam nas interpretações, nos sustentem na disciplina e nos acompanhem em todos os processos de aprendizado nosso e principalmente de nossa transformação. Permanece conosco, Senhor,
hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vou falar uns minutinhos, então é com uma alegria imensa de estar aqui reunidos junto a vocês. Uhum. E Denise aumentou um pouco sobre mim, eu apenas gosto de estudar o Evangelho. O estudo de Paulo esse ano vai estar inteiramente com o nosso querido João Marcos, então quem quer estudar Paulo esse ano, ele vai trazer as reflexões da carta aos Coríntios. E eu gosto de estudar, não apenas pela leitura, de estudar o Evangelho, né? Mas pelas raízes do texto, compreender um pouco o texto, o contexto histórico, ouvir os ecos do judaísmo, perceber as palavras originais e, ao mesmo tempo, permitir que o Espírito possa nos conduzir além da letra, né? Então, hoje a gente está retomando não apenas um estudo. Eu estava com vocês aqui ano passado, né? A gente está retomando uma jornada. Então, que a gente possa retomar essa busca do Cristo compreendido à luz do Consolador prometido, aquele que nos auxilia a retirar o véu dos nossos olhos e revelar o espírito do ensinamento, né? Então, que a gente possa não ficar preso à literalidade, mas que a gente possa retirar o espírito da letra, que a gente possa voltar um pouco lá para a Palestina, do século I, compreender quem que eram os fariseus, os publicanos, os escribas, e que a gente possa entender toda essa cultura, essa linguagem simbólica daquele tempo. Então, vai ser um estudo muito gostoso, que a gente vai utilizar as chaves da doutrina espírita, que a gente teve uma base tão boa ano passado com o nosso querido amigo Xaxá, né? E que ele receba a luz desse estudo e qualquer dia ele vem nos ver. Sim. Então, sem essa chave do Espiritismo, essa base que o Xaxá nos trouxe, a gente permaneceria às obscuras, né? Então, a gente agradece. Então, agradeço profundamente a cada um de vocês que está assumindo esse compromisso de levarmos a palavra do Cristo e conhecermos ainda mais através das parábolas e da cura. Então, que esse estudo se torne um farol para a nossa escola íntima. Então, com gratidão no coração, eu vou chamar nosso querido amigo João Marcos para dar o pontapé inicial nesse estudo que está começando hoje. Então, gratidão, João, gratidão, Denise, pelo convite. É uma honra imerecida. Então, gratidão, meus amigos. Obrigada, Silvia. Vamos lembrar, então, que só da gente falar em parábolas, né, a gente já precisa pensar, né, no significado, na origem, por isso que a gente vai fazer essa introdução, não é mesmo? E Jesus, ele conversava, quando ele ia conversar com o povo, ele estava conversando sobre em forma de parábolas, mas muitas vezes, quando ele conversava com seus discípulos, já não, né? Porque ele precisava que essas histórias, dessas parábolas, ficassem de forma mais permanente no coração do povo, sedimentada. E se forem em formas de história, elas teriam mais dificuldade de serem esquecidas, né? E muitas vezes os discípulos perguntavam, mas Jesus, por que que falas, né? Através de parábolas, né? E Jesus explicava que as parábolas tinham como finalidade, muitas vezes, de revelar, mas também poderiam velar. Tinham essas duas visões que a gente vai começar a ver. Porque alguns, eles tinham, na verdade, via as parábolas como verdadeiras janelas, como de onde eles tinham ouvidos para ouvir, eles tinham interesse
no entendimento do conteúdo da parábola, sabe? Mas outros, né? E eles estavam querendo receber essas mensagens do reino dos céus. Mas outras pessoas que já eram, tinham seus corações mais endurecidos, as parábolas realmente tinham dificuldades de revelarem algum ensinamento. Quando, na verdade, essas parábolas, então, elas funcionavam como verdadeiros véus. Ou, na verdade, funcionavam, na verdade, como verdadeiras advertências. Advertências para que pudessem ter os seus corações mais maleáveis e pudessem abrir seus corações para o entendimento e retirarem esse véu que dificultava a sua vivência, dificultava a sua postura. Por isso, revela e vela, mas vela no sentido de despertar, no sentido de ser uma advertência, não é mesmo? E assim, Jesus contava historinhas, historinhas, olha só, imagina, histórias simples, não tinham grandes cenários. O que que eles utilizavam? Cenários simples, onde, né, ia ter peixes, rede, credores, devedores, pais e filhos, e tudo aquilo que o povo conhecia de uma forma concreta. E ao mesmo tempo, né, ele tinha o quê? O eterno, o divino, a mensagem. Então, é essa união daquilo que ele verdadeiramente conhecia, do que o povo conhecia e da mensagem eterna é que vem a força dessa metodologia de parábolas, que é tão linda, que é tão imensa e que funciona, de que precisa ser descascadas em várias camadas para que possamos ter o entendimento. E estamos aí. Quantos anos, quantos, né, tentando extrair mais e mais conhecimento das parábolas. E muitas vezes as parábolas também, elas vão ser verdadeiros espelhos. Porque quando a gente ouve uma parábola, ela em algum momento a gente se identifica. Será que o meu solo, ele é tão ruim que nenhuma semente vai crescer? Será que o meu coração está tão endurecido, cheio de amargura, cheio de ambição, que eu também tenho dificuldade de entendimento dessa parábola? A gente vai sentir que nós nos identificamos em um trechinho da parábola. Será que esse caminho que eu estou percorrendo hoje, ele está realmente soterrado de notificações de WhatsApps e Instagram e que está dificultando a minha caminhada? Entendeu? Então, é por aí. Será que eu ainda vivo correndo com pressa, desesperado e só pensando no meu trabalho e nas coisas materiais? Ou será que eu já tenho um momento em que a terra é boa, em que eu possa parar para pensar, em que eu possa ter um tempo para refletir nas mensagens de Jesus? Então a gente vai trazer essas parábolas para também como um espelho para o nosso despertar, para a nossa uma revelação interna. Então, parábola, ela não é uma história. Parábola transforma. Parábola ajuda muito e faz a nossa reforma íntima. Não é uma simples história. E é por isso que nós estamos aqui, devagar, tá? Breve nós teremos, tá? A nossa cronologia temática que serão abordados. Como eu comentei naquele vídeo bem no início, estudaremos as parábolas e as curas de Jesus na cronologia apresentada pelo Evangelho segundo Mateus, certo? Mas de uma forma devagar, no ritmo do grupo, da forma como for preciso. É uma cronologia, né? É uma de temas, não é exatamente, mas a sequência, na verdade, de temas que nós iremos estudar. E assim, entendeu? Apenas só para dar um início, vou passar a palavra para o nosso amigo João, que ele vai então começar hoje. Muito bem, João, é com você a palavra. Gratidão. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Só reiterando aí o que a Silvinha e o que a Denise falaram. Hoje a gente começa uma incursão por uma trilha sensacional. As parábolas talvez sejam a tecnologia de transmissão de conhecimento mais antiga que o homem tem. Ela provavelmente deve ter nascido junto
com o nosso costume de sentar em volta da fogueira com a nossa caça, na hora de dividir o alimento, enquanto a gente ainda era caçador-coletor, e contar as histórias do dia. E isso não deve ter demorado muito para esse hábito de contar as histórias se tornarem em histórias de fábula, histórias alegóricas, histórias simbólicas, e aí deve ter evoluído rapidamente para as parábolas. Alguns pesquisadores, alguns arqueólogos, alguns especialistas no assunto antropológico acreditam que foi assim. Fato é que, sendo assim ou não, repito, as parábolas são a tecnologia de transmissão de conhecimento mais antiga e mais poderosa que nós temos ao nosso dispor. A neurociência hoje já admite que transmitir conhecimento em forma de parábolas é realmente uma forma excelente de pedagogia, porque o nosso cérebro ele é aficionado por histórias. O nosso cérebro ele praticamente depende de histórias. Ele é viciado em histórias. Ele sempre vai prestar mais atenção nas histórias, e quanto mais alegórica, mais simbólica, quanto mais mexer no inconsciente nosso a história, maior é a tendência do cérebro gostar dessa história. Então, a gente começa hoje uma incursão sensacional, e eu quero começar fazendo uma reflexãozinha básica, despretensiosa, eu diria, sobre o que a gente precisa saber de essencial para que a gente possa começar um estudo sério de parábolas. Acho que vocês devem estar vendo aí a tela que eu estou compartilhando. Sim, Deixa eu assim. rodar aqui para cima. A partir de agora, eu não estou vendo mais vocês. Se acontecer qualquer problema, vocês, por favor, me avisem. Como eu falei, é uma apresentaçãozinha despretensiosa, né? A gente não espera que a gente esgote o tempo, né? Muito menos que a gente consiga, nessa apresentação de hoje, tornarmos-nos todos exímios analisadores de parábolas, mas já é um mergulho, um pontapé inicial para a gente começar a pensar em como nós lidaremos com essa nossa nova incursão, com essa nossa nova aventura. Ok? Deixa eu ver se eu consigo maximizar essa tela. Já tá, Já acho. está maximizada? Já está. Tá muito bom. Muito bom. Então vamos lá, gente. Como eu falei, vamos mergulhar no tema Parábolas e Curas de Jesus, e a gente tentou trazer aqui, né, uma premissa histórico-crítica, ou seja, a gente tentou avaliar as parábolas e as curas dentro de um contexto histórico-crítico, que é o quê? É como as ciências da religião analisam os dados bíblicos evangélicos à luz da ciência religiosa moderna. Ela parte sempre da história, da crítica histórica, de tudo que é arqueologia, antropologia, depois passando para filosofia, sociologia, psicologia, trazem para que a gente entenda o fenômeno religioso ligado ao evangelho de uma maneira mais profunda. E, logicamente, a gente vai acrescentar a isso a luz, o que diz a chave codificatória da doutrina dos espíritos. Mas, de antemão, só reiterando o que a Silvinha e a Denise falaram, antes de mais nada, a partir de hoje, nós recebemos, nesse nosso estudo, um convite perene para a nossa transformação moral através da prática do que a gente aprender aqui com Jesus. Antigamente, né, a gente vai partir de duas raízes para entender parábola. Vamos começar com as parábolas, depois a gente fala das curas. Vamos partir de duas raízes históricas, não que elas sejam as primeiras, não que elas sejam as únicas, muito pelo contrário, mas para o nosso interesse em estudar parábolas evangélicas, elas são as mais efetivas, que é a noção de machal, hebraico, que é o que se replicou, né, e é o resultado final da cultura da parábola no Oriente, onde você vai ter no Machal uma narrativa breve
e um enigma que ensina uma analogia. Só que o Machal, ele admite várias formas literárias da cultura judaica, várias formas literárias do pensamento rabínico. Até mesmo há autores que admitem que a Midrash, né, os folclores, os mitos da cultura hebraica, como, por exemplo, a história de Jó, né, possam ser considerados machals, porque eles têm ali um enigma. Os livros de provérbios, é considerado que o livro de provérbios é recheado de machals, de enigmas que você precisa fazer analogias para aprender. E é justamente esse ponto da machal que está interfaceado, que se interliga com a noção europeia, com a noção grega antiga de parábola. Aristóteles, na obra dele Retórica, lá no segundo livro, né, por volta lá do capítulo 20, ele explica sobre justaposição. Né? E aí ele fala de três atos, né, três formas de você fazer justaposição na retórica. Retórica é todo discurso que visa uma persuasão, né, que visa um convencimento. E Aristóteles é considerado o grande mestre antigo da arte da retórica, da arte de você falar de maneira a convencer, a persuadir a pessoa a pensar no que você está falando em termos de aceitabilidade. E lá no livro Retórica, Aristóteles lança assim: então, três formas. Né? Ele fala que uma forma é a forma comparativa, passado-presente, e aí ele dá um exemplo até das derrotas, da derrota, né, que a Grécia teve com Dario, e se aquele erro se repetisse, se a Grécia tivesse os mesmos comportamentos de antes, que Xerxes chegaria e derrotaria. Ele também fala das fábulas de Êxodo, né, como exemplo. Ele fala assim, olha, pode ser uma analogia fantasiosa. Aí ele conta a história de uma raposa que, indo beber água no rio, que a história nem é de Aristóteles, é de Êxodo, ele lembra da história de Êxodo, que a raposa foi beber água no rio, caiu, ficou presa entre duas pedras, não conseguia sair, e aí ela foi atacada por um grupo de pulgas. Depois de algum tempo, veio um ouriço e falou assim: Raposa, você quer que eu tire as pulgas de você? E a raposa: Não, não mexe nisso, não, deixa isso quieto. Por quê? Essas pulgas que já estão aí, elas já estão acostumadas comigo. E elas chupam só o sangue necessário. E aí eu consigo viver bem com elas. Mas se você arrancar, vão vir outras com mais fome. E aí pode ser que eu não aguente. Fazendo uma alusão a um ensinamento que Esopo queria passar para uma cidade-estado antiga. Mas a principal e a que eu mais gosto, e a que aproxima ao pensamento de justaposição, de parábola de Aristóteles, com o conceito de parábola no machal hebraico, é justamente quando ele fala o seguinte: na Grécia Antiga, se escolhiam, houve um tempo que se quis escolher os funcionários públicos, né, por sorteio. Para a gente parece até uma coisa absurda. Mas na época da Grécia Antiga se acreditava que quem comandava e cuidava do povo eram os deuses. E o sortilégio, né, a tirada de sorte, era a forma pelo qual os deuses tinham de se comunicar com nós, réis mortais. Então havia quem acreditava que a maneira mais justa de fazer jus, né, a melhor maneira de se fazer jus à proteção dos deuses era que os funcionários públicos, aqueles que cuidavam do povo, fossem eleitos por sorteio. E Aristóteles tem ali, na justa posição, na explicação disso, além de ser a interface mais próxima com a parábola, inclusive de como Jesus encarava a parábola, é a mais genial de todas, que ele fala o seguinte, que é, e também é só dele, né? Num exemplo ele fala de história, no outro exemplo ele fala da fábula de Êxodo. Esse exemplo central é puramente de Aristóteles. Ele fala o seguinte: se você fosse atravessar um mar revolto, um mar Egeu, bem revolto, uma tempestade muito grande, num barco muito pequeno, você gostaria que o capitão, o timoneiro do seu barco, fosse sorteado? Ou você preferiria um timoneiro experiente? Mas não precisa pensar nisso. Se você fosse representar a glória da sua cidade-estado nas grandes Olimpíadas, que eram o evento máximo da Grécia Antiga, era onde todas as cidades-estados da Grécia Antiga demonstravam onde elas tinham hegemonia, onde os seus cidadãos se aproximavam da perfeição dos deuses. Por isso era Olimpíadas, para fazer menção ao Olimpo, a morada dos deuses. E aí Aristóteles pergunta: ou você acha que
Se você, para representar a glória da sua cidade-estado numa Olimpíada, você acha justo que os atletas fossem escolhidos por sorteio ou por mérito? Então, ali não que nasce o sentido de parábola, mas Aristóteles, e nisso há uma proximidade com a cultura do machal judaico, Aristóteles ele regimenta, ele estatutiza, ele inaugura o pensamento parabólico que vem acompanhando a literatura e a filosofia até hoje. E o principal entendimento que a gente tem que ter disso é que, com a parábola, você vai ter sempre um recurso de uma pedagogia simbólica, alegórica. Quando você ouve a parábola, você cria imagens mentais que vão te ajudar. Desculpa. As imagens mentais e a dinâmica das imagens mentais, a dinâmica. Desculpa, gente. Eu ainda estou me recuperando da faringite. A dinâmica dessas imagens mentais, dos personagens, dos elementos, dos símbolos da parábola, a dinâmica da história, da narrativa, faz com que os valores morais, faz com que os argumentos, faz com que as ideias pré-concebidas se organizem, se reorganizem dentro da narrativa, fazendo com que você mude valores morais e julgamentos. E aonde isso chega até Jesus? Então, para Jesus, a parábola tem essa essência da dinâmica visual e imagética, das imagens mentais, dinamizando numa narrativa, fazendo com que você mude perspectivas. Obviamente, isso é o cerne da parábola. Toda parábola, através da dinâmica narrativa entre os elementos, entre os personagens, entre as alegorias, ela faz com que a representação simbólica de cada elemento, de cada alegoria, transforme o seu jeito de pensar. Essa é a grande sacada das parábolas. E aí é óbvio que Jesus aproveita isso, fazendo com que aquele povo de dura cerviz, aquele povo de orgulho sólido e de teimosia notória, que era o povo judeu, sobretudo da época de Jesus, um povo que tinha certeza que era preferido de Deus e por isso era um povo extremamente difícil de se persuadir. Jesus escolhe as parábolas justamente para, num método de ensino que, apesar de indireto, ou seja, Jesus não falava da retórica. Jesus não falava assim, olha, vocês precisam repensar essa ação de vocês, porque vocês estão ferindo a lei de Deus nesse quesito. Quando vocês agem dessa forma, vocês estão são contraventores desse aspecto da lei. O máximo que ia acontecer com aquele povo simples, mas extremamente difícil de persuadir, é se eles olharem para Jesus e falarem, nossa, Jesus, como você é chato. Quando Jesus adquire esse método que era a inovação, a parábola sempre vai ser inovação. Por mais que seja antigo, por mais que seja um método multimilenar, a parábola é sempre um ato de inovação. Porque ela é muito mais do que um sistema literário, ela é muito mais do que um estilo, ela é muito mais do que uma retórica. Ela é uma ferramenta cognitiva. Ferramenta cognitiva. A parábola é um jeito de te ajudar a pensar mais e pensar melhor. Então, quando Jesus escolhe esse método, mesmo indireto, né, ele traz você para essa dinâmica, que é sempre uma inovação, e faz você pensar, gente, será que eu estou certo de pensar dessa forma? Nossa, depois que Jesus contou a parábola do filho pródigo, eu comecei a pensar naquele meu irmão que só deu trabalho diferente, como eu fui mal com ele. Entende? A parábola sempre é um convite para você repensar. E aí, subvertendo as expectativas de uma parábola, que até então, na época de Jesus, era usada com o mesmo motivo que Aristóteles usava, somente para persuadir em matéria de argumentação, em matéria de retórica. Por exemplo, eu tinha um ponto de vista, você tem outro ponto de vista. Através da retórica, a gente ficava degladiando nossos pontos de vista até que um vencesse pelas artimanhas da retórica. E a parábola, a justa posição, era uma das ferramentas possíveis.
Mas Jesus não. Jesus pega isso e transforma num instrumento de reflexão profunda e íntima dos seus próprios valores. Jesus ele não contra-argumenta. Jesus arregimenta. Jesus ele edifica, ele inaugura uma nova forma de pensar. Com Jesus, a parábola é elevada a um nível de que você se vê naquela parábola e precisa repensar aspectos profundos. Há quem vá dizer que, João, mas as fábulas, como você acabou de citar, as fábulas de Êxopo, faziam isso também. Sim, só que as fábulas de Êxopo eram anedóticas e elas eram muito mais contadoras de uma moral da história. Elas vinham com um pensamento mais empacotado. Não que a gente não pudesse transcender e ir além, mas na fábula ela vem com um pensamentozinho mais empacotado, ela tem uma moral da história. Com Jesus, não. Com as parábolas de Jesus, não é uma moral da história, é uma história puramente moral. Entendem? É realmente um convite profundo a você rever todo o seu ser. Então, Jesus eleva as parábolas a outro nível. E como que a visão espírita vê? Né? Como é que é a visão espírita das parábolas? Como fala na própria doutrina, você vai ler isso no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler isso também em Gênesis, é como se fosse um véu. Né? A parábola ela é um véu muito tênue, como se fosse um véu da noiva mesmo, aquele véuzinho de filó que a gente conhece, um véu muito tênue jogado por cima de uma semente de entendimento. Ou até mesmo de um entendimento. Se eu não me engano, Pascal, na Revista Espírita, usa essa alegoria. É um véu jogado sobre uma verdade. E ali esse véu permanece por cima de um sentido oculto, mas preservando a maturidade do seu entendimento. Por isso que na ciência a gente fala que quando a gente tem uma descoberta científica. Por quê? A verdade sempre esteve ali, estava coberta pelo véu da nossa ignorância parcial. Então o cientista vai e descobre aquilo. Estava coberto, ele descobre. Então as parábolas são sempre descobertas. E como que o Espiritismo pode ajudar nesse sentido? Como para qualquer elemento evangélico, ou para qualquer tipo de abordagem perante o Evangelho e perante a Bíblia como um todo, vamos ser sinceros, o Espiritismo é a chave. Ele ajuda, através da doutrina dos Espíritos e das verdades trazidas pelos Espíritos, a entender mais profundamente e, às vezes, até desvendar aspectos evangélicos e bíblicos no geral, que, se não fossem os conhecimentos da doutrina dos espíritos, ficariam com respostas enviesadas, ficariam, às vezes, até sem resposta. Por quê? A proposta fundamental do espiritismo, frente às parábolas, é literalmente, mais do que de qualquer outro texto evangélico, principalmente das parábolas, é que se retire o espírito da letra, que mantenha-se o foco naquela moralidade atemporal que Jesus nos ensina há 2000 anos. E agora vamos falar um pouquinho sobre as curas. Né? Como é que a gente deve ver as curas de Jesus? Né? Uma maneira muito interessante e óbvio, tanto o que eu estou falando sobre parábolas aqui, gente, quanto o que eu vou falar a partir de agora de curas, eu vou voltar também em sentido de parábolas, a gente vai fazer um misto daqui a pouco entre os dois temas, mas tudo que eu falar agora aqui cabe contestação. Eu estou representando uma visão de uma das escolas e dos entendimentos possíveis desses dois fenômenos evangélicos. Tem várias escolas. Uma delas, e para a cura é a que mais me atraiu, é a que eu achei mais interessante, é aquela que coloca todos os milagres de Jesus e as curas, não diferentemente, no que João chama no seu evangelho de semeion. Semeion é sinal. Porque tem duas formas de se lidar com os fenômenos físicos que Jesus operava. Né? O semeion que João usa no seu evangelho, que eu acho muito legal, porque quando ele fala semeion, sinais,
Ele está querendo dizer o seguinte: são sinais do Filho unigênito de Deus. E a palavra dos outros evangelhos sinóticos, ela quer dizer dinamismo, né? Ela quer dizer força suprema, né? Poder transcendental. Né? A palavra para milagre, me corrija se eu estiver errado, Denise, se eu não me engano, é dinamis, né? Dinamen, se eu não me engano. Então, ela quer dizer o quê? Poder supremo, poder acima da média. E isso dá uma conotação, às vezes, interpretada até com uma certa arrogância, porque não é que Jesus tinha um poder supremo. Jesus carregava em si o sinal do Filho unigênito de Deus. E essa perspectiva de João é genial, genial. E por isso que fica legal, porque quando você coloca a doutrina espírita em cima da concepção das curas de Jesus, você vê que são sinais. Toda forma de milagre praticada por Jesus são manipulações do fluido universal por uma mente de um espírito evoluidíssimo frente ao entendimento das leis divinas, que é isso que Jesus é. Jesus é um espírito que entende as leis divinas infinitamente, inimaginavelmente mais e melhor do que qualquer um de nós. E isso faz com que ele consiga manipular a lei divina. E quando eu falo manipular, não me entendam mal, eu estou dizendo no sentido de manejá-la muito mais próximo do que seria uma vontade de Deus do que eu e você. E isso dá a ele uma autoridade sobre o fluido universal que nós não temos. O fluido universal, como diz Kardec em Gênesis, praticamente lhe obedece. É muito legal quando Kardec fala isso, que o fluido praticamente obedece a Jesus. E os sinais, como eu falei, revelam. Por que a palavra sêmen, a palavra sinal, dita por João em seu evangelho, é muito legal, muito mais legal do que dinamin, do usado nos sinóticos? É porque ela mostra, é sinal de quê? É sinal de que ele é o Filho unigênito de Deus, é sinal que ele é o Cristo, é sinal que ele é o nosso governador planetário. E como é que fica essa relação das curas com o anúncio do reino, com o anúncio da boa nova? Ela vem como uma forma de dizer, sim, o advento do Cristo está inaugurado no planeta Terra. E a partir de hoje, vocês vão encarar o sofrimento, a dor, a consequência dos seus atos de forma diferente. E uma delas é que a misericórdia divina, de acordo com o merecimento de cada um, vai poder aliviá-las. As curas de Jesus foram feitas porque os espíritos que a receberam, a cura do corpo físico, mereciam. E porque estavam prontos para receber a cura do corpo espiritual de entendimento da lei divina. O Evangelho de Marcos é primoroso para explicar isso. Jesus não só curava a carne, Jesus levantava o espírito aquebrantado por aquele sofrimento carnal. Então, as curas que Jesus realiza nos evangelhos são curas que foram para muito além do corpo. Foram curas que restauraram a fé e ressignificaram a existência de espíritos que muitas vezes se demonstraram na narrativa bíblica, na narrativa evangélica, como já quebrantados, como já descrentes e desesperados. E com isso, Jesus usa uma técnica de sedimentação para dizer que a restauração da existência humana pela chegada do reino de Deus estava inaugurada. Para um povo que ainda tinha uma ideia muito ligada à fenomenologia para pensar o bem-querer de Deus, ou seja, um povo que precisava do fenômeno para achar que Deus os amava, a cura, principalmente essa cura mista, híbrida de corpo e alma praticada por Jesus, é um método extremamente eficaz. São dois fenômenos que trazem o entendimento das pessoas daquela época para uma mudança de paradigma do próprio Deus. O Deus irascível, o Deus Senhor dos exércitos, o Deus temeroso do Velho Testamento, que era levado até aquele momento, cede lugar para o Abba, para o Paizinho, para o nosso Pai, Pai Nosso. Jesus vem trazer a verdadeira regra áurea da lei divina. Como diz o profeta Oséias, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Assim diz o Senhor. Jesus veio cumprir essa palavra também.
Tanto é que ele fala, num dos momentos da pregação dele, ele lembra, se eu não me engano, Simão, o fariseu, quando vai julgar a mulher que vem, a Verônica, que vem chorando e derrama o alabastro de óleo de unguento caríssimo aos pés de Jesus. No Evangelho de Lucas conta-se essa história, a versão de Lucas para essa história é essa, e Simão, o fariseu, começa a julgar em pensamento, né? E Jesus fala: não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E como diz Deus, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E Jesus repete isso para os fariseus. Eu não quero a rigorosidade da lei. Eu quero a austeridade da lei que é capaz de transformar o meu espírito para me aproximar de Deus. Eu não quero uma lei que me afaste do meu Pai. Eu quero uma lei que me mostre o caminho definitivo para o meu Pai. Então, tanto com as parábolas quanto com os fenômenos da cura, Jesus conseguia fazer isso. E uma coisa muito legal que ele utilizava nas curas, especificamente, para promover esse chacoalho de valores velhos e incitar as pessoas a uma reformulação, a uma reflexão, é que Jesus muitas vezes curou no sábado. Jesus muitas vezes tocou nos impuros, permitiu ser tocado pelos impuros para que a cura acontecesse. A mulher hemorroísa era impura, ela tocou Jesus. Jesus curou o paralítico do poço de Betfagé no sábado, curou um cego no sábado. Ele tocou em leprosos, ele foi até a Sírio Fenícia para curar a filha de uma gentia. Ele curou o servo de um centurião romano. Ou seja, ele causou, ele foi extremamente polêmico nas curas dele. Mas o que ele queria? Ele queria derrubar essa legalidade dura que impede você de enxergar o caminho até o Pai. Por isso que Jesus diz aos fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, que estão às portas do reino, não entram e nem deixam ninguém entrar. Jesus foi desafiando as pessoas a entenderem que não existe impureza. Existiam pessoas em provação. A impureza não era um sinal de castigo ou de desgosto de Deus para com você, como era tido na época de Jesus. Um leproso era porque Deus odiava ele. Deus estava castigando. Não, mas que coisa sem sentido. Jesus vem falar: não, são irmãos em provação. Tanto é que uma das curas de um cego que ele faz, eu não lembro se era, acho que foi em Betsaida. Ele vinha caminhando e no meio da aldeia, lá no centro comercial, muita gente caminhando, e aí vinha um cego de nascença e os discípulos começaram a se interrogar. Tadinho, ele é cego de nascença, mas se ele é cego de nascença, quem será que pecou para ele estar sofrendo a ira divina? Ele está sendo castigado em nome de... Se ele já nasceu cego, não teve como ele ter pecado para ficar cego. Então, quem será que pecou e ele está pagando? Será que foi o pai que pecou e ele está pagando? Será que foi a mãe que pecou e ele está pagando? E aí Jesus falou assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão falando. Não houve pecado ali. O que há ali é a restauração. Ele fala: o que está carregando aquele cego é para a glória do nosso Pai. Isso quer dizer o quê? Para mostrar que Deus é um Deus que restaura, é um Deus que te dá a oportunidade de restaurar erros passados. E aí ele faz, Jesus chega, cospe no chão, faz um barrinho do cuspe dele, passa no olho do cego e fala: está enxergando, meu filho? Aí ele, parcialmente, enxergo como se os homens fossem árvores que andam. Aí Jesus foi lá e falou assim: olha para o céu. Ele olhou, falou: agora olha para mim, você está enxergando? Agora estou. Aquilo dali é um código, e a gente vai estudar isso, é um código para dizer, ele estava restaurando através de uma expiação. Olha para o céu, olha para Deus, agora olha para mim que sou o caminho, a verdade e a vida. Você está perdoado. E ele fala: você está perdoado. Pode seguir em frente, mas não diga para ninguém. Vai lá no templo e faz as ofertas que você precisa fazer conforme a lei de Moisés. E nisso, Jesus faz uma inversão de lógica, uma das muitas inversões de lógica que Jesus nos promove, mostrando que
Aquele exemplo daquele homem, e é importante a gente entender que naquela época Jesus era, para a maioria, só mais um profeta. É complicado entender isso, eu sei. Você pode estar até chocado de me ouvir falar assim, mas por enquanto, só ouça e guarde as minhas palavras. Hoje, para nós, é fácil entender Jesus como Cristo, entender Jesus como Messias, entender Jesus como nosso Cristo planetário. Mas na época que ele encarna no planeta Terra, ele era só mais um profeta, era só mais um taumaturgo, era só mais um milagreiro que falava muito bonito. Mas quando Jesus usava o exemplo dele de renúncia, de abnegação, de caridade, de misericórdia, de compaixão, e ainda nos ensinava pelas parábolas e curava a minha dor física, concorde comigo. Essa atitude contagia. Essa atitude não era igual dos fariseus que falavam: meu filho, se resigna, você nasceu cego porque Deus está te provando, Deus está te castigando de alguma forma. Mas quando você morrer, você vai para a glória do Pai, vai sentar à direita de Abraão. Está errado? Não. Mas tem misericórdia suficiente? Tem consolo? Tem esclarecimento? Jesus vinha para perverter essa lógica. E isso tornava a presença, o exemplo, a vontade de entender Jesus quase que irresistível. E, lógico, botava os fariseus, os doutores da lei e os chanedrins em geral, os sábios, os anciãos do povo, todo mundo em polvorosa. Como assim ele cura no sábado? Talvez tenha sido a maior das polêmicas. Eu curo no sábado porque o sábado, o Senhor, não é o sábado que é Senhor da gente, do Espírito reencarnado. É o Espírito reencarnado que é Senhor do sábado. O sábado foi feito para glorificar Deus, então glorifique Deus com o dom que ele te dá. Glorifique Deus diminuindo a dor do irmão, que está bem do seu lado. Quando ele cura o paralítico no tanque de Betfagé, no tanque probático, como diz João, os fariseus estavam ali do lado. E aquele cara estava 32 anos ali esperando que alguém jogasse ele dentro de um poço quando a água mexia, porque se acreditava que quando a água mexia, um anjo tocou na água e o primeiro a pular na água seria curado. O cara estava 32 anos esperando a comiseração, a piedade de alguém que pegasse no colo e zunisse ele dentro do tanque. Jesus dá uma lição de dignidade humana. Os fariseus estavam ali observando aquele sofrimento todo sábado, geralmente, provavelmente há anos, a fio, vendo aquele sofrimento. E eu não estou dizendo que alguém tinha que ter pego ele, jogado ele no poço, para que ele se curasse pela crendice. Por isso que Jesus sai e, indo para Jerusalém, faz questão de parar no poço probático. Como quem fala, eu vou mostrar para esse espírito, ele não precisa ser subjugado a essa falta de dignidade, porque a fé dele está abalada, porque ele não acredita mais na comiseração pública, porque ele está se sentindo abandonado pela caridade. Eu vou lá para mostrar para ele, você tem um Deus que te ama. Por isso que a metodologia de Jesus dizia sobre a identidade de governador planetário. Ele ia lá. Jesus atravessou o Genezaré numa tempestade, onde os discípulos gritaram: socorre, mestre, senão a gente vai sucumbir. Jesus dormindo tranquilo, devia estar meio triste, porque João Batista tinha acabado de ser degolado. Aí ele repreende os ventos e fala: gente, pelo amor de Deus, ô ventos, quieta, quieta, e volta a dormir. Mas ele faz a travessia só para curar um endemoniado gadareno e volta. Ele passa por Sicar, na Samaria, só para mostrar para a mulher do poço de Sicar que ela também era amada por Deus, que ele era o Messias. Ele entra no poço probático, ele desvia a rota e passa pelo poço probático, que era um local de gentios, sim, só para curar aquele homem. E vai embora e segue o caminho dele. Jesus se preocupa com a cura de quem ele vai curar. Jesus vai a Cirofenícia só para mostrar o exemplo da mãe Cirofenícia que fala
Senhor, filho de Davi. Quando chama de filho de Davi, está querendo dizer assim, eu sei que você é o Messias. Cura minha filha. E Jesus fala com ela, mulher, não é justo você tirar o pão da boca dos seus filhos e dar para os cães, para os cachorrinhos, que era como os judeus chamavam os gentios, cães. Como quem diz assim, não, filha, eu vim primeiro para as ovelhas de Israel. Você é gentia. Você tem outros médiums que podem te ajudar. Talvez numa forma de, não de testar a fé dela, mas mostrar para os discípulos que estavam assistindo a fé de uma gentia que eles tanto criticavam. E ela fala, Jesus, mestre, mas até os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos, dos seus senhores. Jesus ia ao encontro. Toda a cura de Jesus é, antes de qualquer coisa, um encontro para uma reintegração. E, principalmente, um encontro onde você vai ter a sua vida restaurada pelo Cristo planetário, pelo Senhor da compaixão. Não é uma cura técnica. Jesus não utiliza de nenhum artifício médico da época. É uma autoridade fluídica de quem tem uma conexão direta, uma percepção de amor infinitamente mais lúcida que a nossa. E é isso que movimentava as coisas de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que a fé que as pessoas tinham, como por exemplo o caso da mãe cirofenícia, da mulher cirofenícia que eu acabei de contar, que até os cães comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores, você acredita que o que curou a filha daquela mulher, que o que curou o servo do centurião, Senhor, diz o centurião a Jesus, eu sou homem de comando e sei o que é autoridade. Porque eu digo para os meus soldados, saiam daí, venham para cá, e eles vêm. E eu digo para eles, saiam daí, vão para lá, e eles vão. E eu sei que o Senhor é homem de autoridade. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga uma palavra e eu sei que meu servo vai ficar curado. Vocês acham que a fé dessas pessoas é causa da cura? É uma condição para que a cura ocorresse? Ou ela é resultado da cura já feita pelo encontro de Jesus? Ao encontrar Jesus, a fé já estaria restaurada. Não vou querer que vocês respondam agora, mas pensem no seu coraçãozinho. Porque é um dínamo de o encontro, a confiança, a cura. É uma dinâmica que interfaceia, é uma dinâmica que é interdependente. Eu praticamente, dando um spoiler da resposta, diria para vocês que é impossível ocorrer se a fé não for a causa, a condição e o resultado. Eu vou procurar Jesus porque eu tenho fé que ele vai curar. Eu me encontro com Jesus e peço, porque eu sei que ele tem condições de me curar e minha fé tem condições de ser curada. E sendo curado por Jesus, carne e espírito, a minha fé é renovada. E aí eu confio cada vez mais e cada vez melhor no nosso Pai, através do nosso Mestre Jesus. Agora, lembrando, a fé não é mágica, a fé é um construto, por isso que ela tem que ser dinamizada, por isso que ela tem que ser causa, condição e resultado da cura. Tanto é que Jesus repete, ela é uma condição, tanto que Jesus fala, tua fé te salvou. Querendo dizer, não fui eu, foi a tua fé. Eu dinamizei a energia. Eu sou a inteligência por trás da cura. Eu sou a inteligência por trás da dinamização energética que promoveu a sua cura. Mas a crença, a confiança, a condição para que essa energia te transformasse, a porta quem abriu foi você. E lógico, fé, como diz Agostinho, nos ensina Agostinho, é confiar no que você acredita. E para confiar no que você acredita, você tem que botar o que você acredita à prova. Você tem que provar. Você tem que experimentar o que você acredita. E aí, lógico, quando você vê Jesus curando, você passa a confiar cada vez mais no que você acredita. E como que a doutrina espírita vê essas curas? Não é um milagre, é uma mecânica de fluidos. A gente já falou, estamos só repetindo. Livro dos Espíritos, Evangelho do Espiritismo, a Gênese, todos eles falam sobre isso. Não existe nada sobrenatural. É sempre uma ação das leis de Deus elevadas à sublimação da inteligência de Jesus
atuando em fluidos e perispíritos. E Jesus é o médium de Deus por excelência. Né? Eurípides Barçanufo, numa mensagem lindíssima, fala que se Jesus teve, né, se Jesus foi médio de alguém, né, porque perguntaram, as curas de Jesus, ele está sendo médio de quem? Porque tem que ter um médio, tem que mediar. Aí Eurípides fala, se Jesus foi médio de alguém, ele só pode ser médium de Deus. Mas é porque ele tinha uma mente inimaginavelmente mais potente para lidar com as leis divinas. E com isso, a lei de causa e efeito era muito melhor manejada por ele. Ele conseguia prever lá na frente que haveria métodos de manter o ensinamento e a restauração da expiação daquele espírito se ele fosse curado naquele momento. Porque não é só manipular o fluido, é ter consciência do que as consequências futuras daquele ato dele vão trazer para todos os espíritos envolvidos naquela cura. E aí, vamos falar um pouquinho. Tudo isso é muito bonito. Mas como é que eu estudo isso? Qual a estratégia eu preciso ter, assumir, adotar para que meus estudos sejam realmente efetivos, para que eu realmente consiga absorver de maneira excelente esses ensinamentos de Jesus, tentando usá-los para modificar a minha vida. E aí existe uma metodologia chamada tripé de análise. Você vai ler o texto, você vai encaixar o texto no contexto histórico crítico e você vai fazer uma crítica pragmática ao que você está lendo. Você precisa conhecer usos, costumes, né, parábolas, metáforas, toponímias, tipologias do Velho Testamento. Você precisa conhecer a fundo, precisa estudar a fundo para você ter uma visão mais lúcida das parábolas e das curas. E lógico, você nunca pode examinar uma parábola ou uma cura de Jesus com um olhar contemporâneo, ou seja, o olhar de hoje. Você não pode ver a parábola do filho pródigo e falar assim, mas lógico, qualquer pai faria isso. Não. Qual pai que não seja doente, qual pai em sã consciência vai pegar o filho que volta para cá e falar, vai embora que você já pegou sua parte da herança, para mim você morreu. Tudo bem, tem pai que pode fazer, mas não é o normal, não é o esperado. Não, peraí, naquela época era o esperado. Você tem que olhar isso com o olhar daquela época, que chama, né, se você olhar com o olhar de hoje, você vai cometer um erro chamado anacronismo. Uhum. Né? Você Ô, quer falar uma João, coisa, Denise? Diga. é, Ricardo, ele acabou de entrar no nosso grupo de estudo, tá? Uhum. Ele queria, acho que, fazer alguma pergunta. Pode Vamos, fazer. vamos lá, Ricardo. Abre seu som, abre seu microfone. Você tem que abrir o microfone, Ricardo. Não abriu. Tem um microfone na tela embaixo. Ah, encontrei. Pronto. Tava isso. Obrigado, viu, Denise? Joia. Ah, sim. Pois não, eu queria, se possível, né, João Marcos, falar um pouco, dar um exemplo de como que se faz o tripé de análise, né? Seria o processo, a análise literária, histórica e pragmática. No caso da parábola, né, seria possível, que é uma estratégia de estudo, né, metodologia. Pouco se ouve falar em metodologia, né? E seria possível você dar um exemplo para Posso. que eu consiga ver essa diferença, principalmente o que se refere na perspectiva pragmática. Sim. Vou repetir então para você, para ficar mais claro um pouquinho, Ricardo. Né? Dentro dessa perspectiva literária, histórica e pragmática, né, você, por exemplo, parábola do filho pródigo. Né? O que ela diz? O filho cansado de viver sob a égide do pai pede o terço dele da herança e vai para o mundo. No mundo, ele desregrado, pródigo, vai lá e gasta tudo, a ponto de precisar trabalhar com porcos, que era uma das maiores humilhações para o judeu, porque nada era mais impuro para o judeu do que um porco, em termos de animal. Né? O porco e o leproso estavam lá no mesmo nível de impureza.
E, mais do que isso, era mais humilhante ainda, porque ele, além de ter que lidar, trabalhar com porcos, ele tinha que se alimentar das bolotas do porco, ele tinha que se alimentar do que o porco comia. Era mais humilhante ainda. Até que uma hora ele teve uma metanoia, ele teve uma mudança de paradigma, ele teve uma mudança de pensamento. Falou, não, peraí, eu estou aqui sofrendo, até os servos do meu pai, até quem trabalha para o meu pai, até os escravos do meu pai, eles têm o que comer, e meu pai os trata com condescendência. Não, tudo bem, meu pai pode não me aceitar como filho de novo, mas eu chegando lá e ofertando minha força de trabalho, eu sei que eu vou comover o coração dele e ele vai me aceitar como servo. E aí, pelo menos, fome e humilhação eu não vou ter mais. Uma parte da leitura literária, parte literária. Ah, que legal, olha só. Ele faz uma metanoia. Aí, depois disso, para adiantar a gente não se demorar muito nisso, o pai quebra vários paradigmas de comportamento judaico. Quando ele enxerga o menino vindo pela estrada, ele corre até o menino. Um pai judeu jamais faria isso. Principalmente com um filho errado, ele esperaria sentado numa cadeira à frente da casa, estenderia a mão para o menino beijar o anel, para mostrar assim: você vai ser submisso a mim, senão você nem bem-vindo é. Depois joga seus pés do menino, beija o menino, pede para trazer manto novo, pede para trazer sandália, pede para trazer anel, pede para matar o novilho cefado. E aí depois o irmão que estava no canto trabalhando, vendo aquilo, falou: poxa, pai, o senhor nunca me deu nenhum novilho, nenhum bode, o senhor me deu para poder celebrar com meus amigos. E para esse daí que você deu o terço e gastou seu dinheiro com vida errada e agora está voltando com o rabinho entre as pernas todo lascado, você está mandando matar o novilho cevado, que era o objeto festivo máximo do judeu. E ele fala: meu filho, você sempre está comigo e você compartilha todas as minhas alegrias. Seu irmão era morto e reviveu, era perdido e foi encontrado. Pronto, isso é o literário. Te dei umas pinceladas históricas. Por exemplo, um pai judeu jamais correria em direção ao filho errado. Segundo, um filho naquela condição dificilmente, historicamente falando, nos usos e costumes da época, dificilmente teria aquela coragem que ele teve de ir lá e pedir para ser servo do pai. E o pai nem deixa ele pedir. Quando o pai vê, ele quebra toda a estrutura social, todos os usos e costumes, corre em direção a ele. Jamais um judeu faria isso. Se ajoelha, beija, se joga aos pés dele, beija ele, manda trazer anel, manda trazer sandália, manda trazer túnica nova, manda matar sempre. Historicamente, tem um monte de coisas aí que não batem, que aí vai levar a gente, Ricardo, para mudança pragmática. Vai falar assim: não, isso não bate com a história. Então, tem alguma análise aí, tem alguma simbologia, tem algum ensinamento oculto que eu não estou pegando de primeira. E aí eu preciso aprofundar. O triplé de análise funciona mais ou menos assim. Mas, se você quiser, eu tenho uma coisa melhor até do que o triplé de análise, chamado metodologia Pardes, que é a metodologia que a sabedoria rabínica judaica utiliza para avaliar as escrituras. O Pardes é uma sigla, né, de quatro ideias para você interpretar a sabedoria rabínica. O judeu ele utiliza, e aí eu acho até mais legal que o tripé, eu ia deixar para falar isso mais à frente, mas já que você chamou a esse comentário, vamos adiantar porque já vai ajudar. São quatro estágios de interpretação segundo a metodologia Pardes dos judeus, Ricardo. O Peshá, que é o sentido literal, é você ler a parábola, ler a cura conforme está escrito. Lê conforme está escrito. Lê acreditando que foi exatamente daquele jeito que aconteceu. Ok? Sem questionar. Só ler. Passado do Peshat, aí ele vai para o Remes, o sentido alusivo. E aí começa assim: tá, o que ele está insinuando aqui? Pô, um pai judeu, um filho que gastou herança, foi para o mundo, se contaminou com as coisas do mundo, voltou com o rabinho entre as pernas. Esse pai se atirou nos pés do filho, beijando ele? Não, peraí. Não, isso não bate. Isso não bate com o comportamento da época. Então, está insinuando alguma coisa. Aí é aquela hora que você vai utilizar de recursos como a gematria, por exemplo, que é a somatório das letras hebraicas, para através da Kabbalah, você achar sentidos ocultos
em cada palavra, ou num fragmento de texto, mas você pode fazer um remesso puramente alusório. Você pode simplesmente você estudar os símbolos utilizando-se dos usos e costumes, da arqueologia bíblica, né, da tipologia veterotestamentária, com as correlações do Velho Testamento. E aí você começando a perceber quais são as nuances do texto que vieram, estão debaixo daquele véu que eu falei, você passa para o drash, que é o sentido homilético. O sentido homilético é para você criar a sabedoria rabínica, eles debatem as escrituras. É um hábito muito comum entre eles. Para nós aqui, seria você. O drash, né, o homilético, seria você criar os seus argumentos para vir debater com a gente, para vir dar a sua parcela de construção. E o Sud, que é, sim, ao final disso tudo, o ensinamento espiritual que você pega daquilo. Eu, sinceramente, Ricardo, apesar de gostar muito do tripé de análise, e particularmente ver no tripé da análise uma concretude do Pardês, eu prefiro utilizar o Pardês. Né? O Pardês não tem grandes dificuldades, é só você seguir o que o próprio método de análise tripé fala. Vai lá ler, depois faz uma crítica histórica textual, utiliza todo o conhecimento de arqueologia bíblica, de usos e costumes, de tipologia, de exegese, de hermenêutica, e aí no final você dá a sua interpretação, faz o seu juízo crítico. E a partir disso você dá a sua proposição de mudança, seu compromisso interno. Respondi sua pergunta ou te confundi mais? Ok? Mas, Beleza? ok. Podemos. João, acho Oi. que talvez vamos conversar um pouquinho, né? Ver se Podemos, as podemos. pessoas devem ter mais algumas perguntas, né? Podem, fica à vontade. Nós temos tempo, né? Nós temos o ano para esse estudo, então Sim. acho que a gente pode começar a conversar um pouco. Esse método Pardês é um método muito bonito, né? Em que é como se a gente desvendasse, descascasse uma parábola em camadas até a gente chegar a uma essência, né? Desde o contexto, né? Histórico, político, até o ensinamento mais profundo, né? Trazendo os ensinamentos que a gente sabe até mesmo a nível de Joana, né? Mas é bem, bem bacana. Então, a Márcia, né, levantou a mão, Márcia, vamos lá, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Levantei. Boa noite, gente. Boa É uma noite. alegria estar aqui de volta. Eu estou tentando fazer, então, uma analogia do conhecimento que eu tinha, que eu vi, que eu aprendi com o Honório quando ele ainda estava encarnado. Primeira vez que eu fui estudar aprofundado, uma vez que ele veio aqui em Brasília, com o Xaxá e tal. Esse tipo de metodologia que vocês estão falando não seria aquelas perguntas: o que, quando, como, por quê, para Uhum, quem? uhum, É uma forma de se estudar. É também. uma outra, essas perguntas, elas são uma outra forma ou elas são desdobramentos dentro dessas? Desdobramentos. Desdobramento. Desdobramentos. É que eu Porque, por visualizei dessa exemplo, forma. você vai ter que. O que, por quê, como, quando, onde e quando. Você vai se perguntar por que o pai se joga aos pés do filho? Por que ele manda Aham. colocar um anel nele? Aí você vai ser obrigado a ir para a histórico-crítica. Você vai ser obrigado a ir estudar usos e costumes. Você vai ser obrigado a entender a simbologia de colocar o anel num filho. Tem um costume judaico para isso, tem uma situação. E você vai ser também Eu sabia convidada. dessa parte da história É, do então, anel. Eu não lembro, não vi isso na parábola ainda. sim, ele coloca, ele bota a sandália, pede para colocar o anel para Hum, restaurar, Não né, lembrava do o anel. compromisso. O anel ele representa a realiança, né? A reconstituição de uma aliança. Tá. E aí, você, na própria dissecção dessas perguntas, você na própria formulação das perguntinhas, das 7 perguntas cardinais da investigação, né? Essas perguntas são chamadas 7 perguntas cardinais da investigação. O que, Tá. quem, quando, onde, como, por quê e quando. São as perguntas que você faz em qualquer investigação. Você formulando essas perguntas e respondendo-as, você automaticamente vai ter que perpassar as outras balizas científicas da pesquisa evangélica, né? As outras estruturas hermenêuticas e exegéticas que a gente chama. Que é o quê? Arqueologia bíblica, lexicografia, filologia, geografia bíblica, usos e costumes, sociologia bíblica,
tudo, você vai ter que perpassar tudo isso. Ah, João, mas isso aí é muito difícil. Não, não, não. Já foi. Já foi. Já foram ciências muito veladas. Já foram ciências que muita gente fez muita força para a gente não ter acesso a ela. Hoje, você consegue acesso no Instagram, no TikTok, no YouTube, com muita facilidade. Pessoas fazendo comentários bíblicos, pessoas desenvolvendo técnicas de análise bíblica, de estudo bíblico. Já foi mais difícil. Hoje não é. Tem gente explicando para ficar mais fácil você entender esses artifícios do estudo bíblico, esses artifícios histórico-críticos do estudo bíblico. Entendido? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Sobre o método Pardé, seria possível você colocar por escrito para a gente? Podemos, posso colocar lá no grupo, mas a gente também não precisa quietar, não precisa inquietar muito seu coração, não, porque à medida que a gente for estudando, ele vai sendo aplicado, a gente vai explicando. Tem É. parábolas que funcionam mais de uma forma do que de outra, mas já podemos fazer uma introdução, sim, Ricardo. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer, sim. Depois eu coloco lá um textinho básico, onde vocês podem procurar também, beleza? Depois a gente faz um videozinho. Não sei se vocês viram lá, a gente deixou um videozinho lá sobre o que a gente vai estar falando hoje, um podcastzinho também contando tudo que a gente conseguiu fazer de pesquisa. Bem legal, está lá para vocês usarem depois. Mais alguma pergunta, gente? Obrigado, viu? Obrigado. Você tem nada que isso. Precisando, gente, só parar e perguntar que a gente explica, ok? Faltam só. Uhum. Faltam só 4 slides para terminar. Ah, sim, pode Rapidinho, passar então. rapidinho, ó. Uhum. Estão vendo aí? Sim, tá ok. Ok, então vamos lá. O motivo do estudo, lembre-se, independente do método que você vai usar, né, e existem basicamente o método indutivo e o método crítico. O método crítico é aquele que eu uso e aí eu sempre vou falar mais dele, até porque eu tenho mais domínio dele. O método indutivo é aquele que as pessoas mais fervorosas usam, que é ler e deixar o Espírito Santo falar no seu coração, e aí você interpreta do jeito que você for tocado pelo Espírito Santo. Mas seja qual for o método, o principal objetivo é você ser chocado culturalmente, é você ter suas bases de crença, né, e de principalmente de ética balançadas, para você fazer revisões. Será que aquilo que eu sempre entendi da lei divina dessa forma não tem um sentido até maior, eu não tinha percebido? Será que quando Jesus fala isso, caramba, ele queria dizer isso aqui também e eu não tinha percebido? Então, seja qual for o método, a meta, seja qual for o método, a meta final é sempre você sair renovado. E como é que a gente faz isso? Primeiro, tem um ciclo de aprendizagem que a gente está se propondo, estudo sistematizado. Você vem, estuda, reflexiona, dialoga, terminou o estudo, aqueles 14 dias até o próximo estudo, tenta aplicar, até para que no próximo estudo você possa trazer, gente, olha, apliquei aquilo que a gente conversou no estudo passado, uma situação da minha família, que estava aqui uma situação péssima, e nossa, como que resolveu, gente? Que maravilha, dê seu testemunho. Segundo, se coloque nos lugares dos personagens. Isso é um exercício maravilhoso, tanto na parábola quanto na cura. Se coloca no lugar do doente, se coloca no lugar de Jesus, se coloca no lugar de um outro personagem. Por exemplo, na cura da mulher hemorroísa, se coloca no lugar do povo, que não estava querendo ser tocado pela mulher. Se coloca no lugar do Pedro, que responde assim, Senhor, quando Jesus fala assim, alguém me tocou, quem foi, Pedro? Pô, tá de brincadeira, né, Jesus? A gente está aqui espremido no meio do povo, você está perguntando quem te tocou. Se coloca no lugar do Pedro. Entenda cada posição alegórica de cada passagem. E, lógico, se habitue a praticar. Seja o que você aprendeu, pratique e traga seu testemunho. O nome disso é ágape. Ágape era um comportamento dos primeiros cristãos que, no final do dia, eles se reuniam para dividir o pão do dia e eles contavam como eles tinham aplicado as anotações de Mateus, o Evangelho, no seu dia a dia, e o que eles tinham aprendido com isso. Então, a gente precisa restaurar o ágape.
A gente precisa restaurar a capacidade da gente dialogar entre nós o que Jesus te ensinou. Isso daqui é só uma sugestão, tá, gente? Vivenciar os sinais na hora que você estiver se colocando no lugar de cada personagem. O personagem doente, tenta entender a dor daquela mulher hemorroísa. Ela já tinha 12 anos que ela sangrava sem parar, impura. Todo mês, metade do mês impura, mais da metade do mês impura. Ela se entregar a Jesus, quando você entender que o ato dela de entrar na multidão e tentar tocar Jesus, ela colocou a própria vida dela em risco. Quando a gente entender os costumes da época, a gente vai ver que ela colocou a própria vida em risco e pensar, cara, que fé dessa mulher? Como é que é a fé dessa mulher? Por que ela se colocou até a própria vida em risco? O que ela pensou? O que isso me ensina sobre a minha própria fé? Porque o foco é sempre a reforma íntima. Então, sendo parábolas, sendo curas, usando a chave do Espiritismo, você está com o mesmo ponto central. Todos eles falam de uma só identidade central. O nosso Mestre Jesus, melhor guia e modelo, Cristo planetário, nosso bom pastor, nosso divino amigo. Ele é o ponto central. Ele é o pensamento que precisa ser atingido. Ele é o entendimento que a gente precisa alcançar. E aí, cabe a nós, a partir de agora, estudar com rigor acadêmico e com abertura espiritual, porque só rigor acadêmico não basta, tem que abrir o seu coração ao Espírito Santo. Amar a partir daquilo que a gente aprendeu com inteligência, com discernimento, e servir o que você já consegue entender da lei divina. Certo? Ide e fazer o mesmo, como Jesus fala várias vezes nessas passagens. Beleza? E agora sim, estamos livres para comentar o que vocês quiserem. Sou todo ouvidos agora. Muito bom. Quando você fala da gente se colocar no lugar de alguns, né, que da figura da parábola, né? Eu fico até me lembrando, né? Se colocar na visão de um fariseu que perguntava diversas vezes a Jesus, né? Que queria um sinal dos céus, que era incapaz de perceber que Jesus já tinha feito tantos milagres, tantas curas, e que o sinal dos céus não seria um sinal externo, não seria uma coisa de vislumbre suntuosa, e que o próprio Cristo era o verdadeiro sinal dos céus. E eles ainda tinham o véu, né, que não conseguiam entender. Então, são essas visões que a gente vai aprendendo a ter ao longo dos estudos, de cada vez aprendendo um pouquinho mais. Muito bom. Hum, E não é qualquer tipo de história, né? São histórias simples, histórias sobre sementes, sobre pais, sobre filhos, sobre trabalhadores, é, sobre mulheres que perdem moedas, sobre estrangeiros que amam mais do que aqueles religiosos. Então, ele faz, ele conta algo simples e de repente a gente já está dentro da cena, né? Então, a gente está lá dentro da história. mas é isso. Então, Uhum. Essa é a proposta. É a gente estar dentro e entender dentro a parábola, né? Ela é como um espelho para nós e como uma janela para a vida, nessa posição. E É não só, interessante, sim. é interessante porque, como vocês colocaram, né, para a gente estar no lugar de cada um, mas sem julgar, Uhum. né, tentar entender aquela visão, aquela parte, né? Como é que pode, né? Gostei disso, gostei. Muito bom. É isso, pessoal. Hum, Isso. Então, durante a semana, a gente vai postando para vocês os textos para reflexão, para que vocês se sintam mais preparados para estarem aqui conosco, pensando, refletindo, fazendo suas perguntas, tá? Então, tem essa base agora de estudo.
que vai valer muito a pena. E o método PAR, desde devagarinho, se a gente vai, de tanto falar, vai soar fácil. A gente vai Vai ser. entender, Porque entendeu? ele é fácil. Ele é Ele fácil. é. A Ah, sabedoria rabínica, né, é uma coisa que é feita justamente para descomplicar isso. o que é complicado. É, nunca, E. uhum. Oi? Pode falar, Não, Denise. não que a gente precise saber as palavras as palavras, né, em hebraico, tudo. É para entender a metodologia de ter Sim, profundidade, entendeu? É isso sim. que é importante nessas da parábola. Mas vai ser muito bom, viu? Então, Antes que eu esqueça de novo, porque eu já esqueci, você deveria ter falado isso no começo, me perdoe. aham. A cronologia que a gente conseguiu Ah, sim, juntar para nossos estudos, ela está fechando em 53 tópicos, aí tem parábolas e curas. isso. A gente tentou ampliar o máximo possível o sentido de cura de parábola, e vocês vão perceber que tem parábola que tem um ou dois versículos só, Uhum, e é uma parábola, né? uhum, Precisa e merece, mais do que precisa, merece ser estudada como uma parábola. E aí, uhum, depois que a gente, né, Denise, eu, Silvinha, Miguel, a gente vai sentar e vai dar uma olhada nessa proposta, ver se elas concordam, se querem já tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, e a gente vai levar para vocês para ver se todo mundo concorda, para a gente ir é, caminhando com essa proposta pedagógica, é, esse nosso cronograma, essa é a palavra que eu queria, é. por esse nosso cronograma. Eu Mas, de vi. antemão, para a gente já decidir para o nosso próximo estudo, para não ficar solto, o primeiro encontro, o primeiro tema, né, em todas as versões que eu tentei montar, né, em todas as variações, é sempre o sal da terra. Né? E eu Uhum. queria saber de vocês se a gente poderia, né, já começar com o sal da terra, porque ela aparece. Mateus 5,13 é uma dessas que eu falei que tem um versículo só. Isso. Né? Se vocês já querem começar por ela, ou se vocês querem esperar para a gente ver mais alguma coisa, ou se vocês querem primeiro ter acesso ao cronograma para depois a gente decidir, Uhum. ou se a gente já pode deixar já pré-agendado, se vocês querem que isso seja uma votação no grupo de WhatsApp, o que vocês acham? A gente votar para a semana que vem, Uhum. Uhum. ou já Eu podemos... acho que todo mundo já botou Já ok foi. aí, é porque tá ok. Ok. Tá Pessoal, ok? eu quero pedir desculpas aqui, então vamos lá. Logo no início eu comentei que o nosso NEP, então, ele foi todo reformulado, tá certo? E novos coordenadores, eu esqueci, meu Deus do céu, peço perdão. Nossos coordenadores oficiais do grupo sou eu, João Marcos, a Silvia e o Miguel. Ah, não podia ter esquecido do Miguel, peço mil desculpas. Miguel é Miguel Café com Leite. o Miguel é o nosso representante jovem do grupo, tá certo? É verdade. Isso, tá? Não é café com leite, não. Não é Não café é, com não. leite, Ele é bom sabe? E nos assim, estudos. isso, ele vai estar conosco, um representante jovem do NEP Jovem, que começa a crescer em nossas salas de estudo, tá certo? E vai nos ajudar em muito, e tanto nas questões de tecnologia, como nas questões de estudo. João, mil perdões. Não, não, não por isso, pelo amor de Deus. Oh, Não meu por Deus, isso. mas é E só isso. lembrando que o NEP Jovem, que é o NEP mais recente que a gente tem na família NEP, né, ele surgiu agora em fevereiro, É, o NEP Jovem, ele vai estudar só as parábolas, vai estudar as parábolas. isso, NEP Jovem. Bem legal, bem legal. A Também proposta do vai grupo está bem estudar legal. só as parábolas. As parábolas estão em alta nas nossas É, redes sociais, sabe? E em todas as religiões, tá? E estamos aí com o NEPS Jovem começando também a estudar as parábolas, tá? Então ele vai estar nos dois grupos, tá? Mas é super gente boa também. Ele preparou. Agradeço, viu? Agradeço, viu, Denise? Agradeço Pronto. ao Vai lá, Ricardo. professor, viu? E você tem que ir lá Pela gratidão apresentagem. recíproca, querido. É. Gratidão Agradeço, recíproca. professor, pela aula, viu? Professor Obrigado. não, João. Falou, Tá querido. bom? Obrigado. Tá, Até ó, um logo. abraço para todos aí, viu? Isso. Você Prazer também, conhecer. querida.
Tá. Isso. Até E a vamos próxima. assistir o vídeo que, né, Miguel nos trouxe e acabou de postar no nosso grupo, tá? Ele fez esse último vídeo, então. Então, vamos passar uma semana recebendo os textos e estudando. Isso. Vamos, vou pedir ao João fazer a nossa prece de encerramento, então, tá bom? Isso. Obrigada, João. Obrigado a vocês. Gratidão recíproca. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos para aquele que é o nosso centro, aquele que é o nosso ponto de convergência comum, aquele que é o nosso foco, o nosso divino amigo, o nosso bom pastor, nosso querido Mestre Jesus. E agradecer a Deus, em nome dele, pela misericórdia, pela graça de nós podermos estar aqui todos reunidos para essa festa de luz, de tentarmos, através dessa convivência fraterna de estudos, entendermos a sua lei mais e melhor, nosso Pai. Por isso nós te damos graça, agradecendo igualmente o Mestre Jesus, por ser nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso paraninfo, nosso melhor guia e modelo, nunca ter desistido de nós e estar sempre ao nosso lado, como ele prometeu, que estaria conosco todos os dias até o final de todas as eras. E agradecendo também a espiritualidade amiga que nos apoia, nos ampara, nos intui, mesmo sabendo que nenhum de nós é tão fácil assim de ser intuído, mas que trabalha em termos de cooperação incessantemente, para que a aliança entre os espíritos do Senhor, encarnados e desencarnados, se mantenha sólida no amor único de Deus. Os irmãos de jornada reencarnatória, também o nosso agradecimento, porque nós tateamos palmo a palmo, ombro a ombro, lado a lado, as vicissitudes de uma reencarnação que, por mais que seja difícil, ainda guarda a beleza do aprendizado, da comunhão, do companheirismo, da cooperação mútua, da fraternidade. E pedindo a Ti, ó Pai, em nome do Mestre Jesus, que possamos dar sequência a esse estudo e que os dias vindouros possam ser ainda de florescimento, frutificação e colheita até o nosso próximo estudo, se assim for da Sua vontade. Nós te pedimos, nosso Pai, humildemente, em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Obrigada, Silvia. Obrigada, João, e a todos vocês presentes. E até Que assim 15 seja. dias, E turma. até, gente. Vamos Até estudar. daqui a 15 dias. Fiquem com Vamos Deus. 15 estudar. dias, com 15 saudade. dias a gente está de 15 novo. dias. Vamos estudar. Boa Tem bastante. noite. Toda Fiquem com semana. Deus. A gente aproveita para conversar bastante no WhatsApp, No então, hein, gente? Já que WhatsApp, vai vamos ser postar. quinzenal. Isso. Fiquem com Deus. Tchau, Boa tchau. Até noite. Tchau, logo. tchau. 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 Gravação. Interromper. Cadê?